Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós vamos falar de meia maratona, maratona e majors. E a convidada de hoje é quem? Valerie Mello. Famoso Valerie Show Podcast. Por acaso eu sou aquela que tinha como um sonho correr todas as majors, conseguiu completar a sua jornada e retorna agora para Boston. Na próxima segunda-feira eu vou correr a maratona de Boston. Olha que interessante. É isso aí, Val. E é importante a gente falar que muitas maratonas estão começando agora nesse primeiro semestre. Semana passada teve a Maratona de São Paulo e logo tem outras maratonas. Maratona do Rio, SP City, Porto Alegre, Floripa, Londres. New Balance, Londres, o que mais? Hamburgo, Roterdã. Tá tudo agora. Daí no segundo semestre vem um monte, né? Berlim, Chicago. E a gente vai trocar uma ideia aqui. Afinal de contas, quantas maratonas você tem, Val? Eu vou pra 16ª. Eu tenho 12, eu acho, se não me engano, se eu não perdi as contas. E eu pedi aqui no Instagram para as pessoas também enviarem perguntas sobre meia maratona e também sobre as majors. Tiveram muitas perguntas, Val. Bora falar de dobro, Val. Além da escolha dos tênis e de todo o treinamento, os maratonistas precisam se preocupar com uma boa hidratação. Nós adicionamos aos treinos o isotônico com carbo sabor blueberry e o BT nitrato gel durante o longão. Para saber mais, é só você acessar tenicerto.com/dobro e usar o cupom TENISCERTO. Dudu, posso começar com uma frase de Brené Brown? Quem? Brené Brown. Brené Brown. É uma... Ela fala muito com as pessoas sobre a vulnerabilidade, né? Você aceitar os seus pontos fracos para ampliar os fortes, né? E eu achei essa frase muito bacana, quase conectada com a corrida. A ironia é que tentamos rejeitar nossas histórias difíceis para permanecermos mais plenos ou mais aceitáveis. Mas nossa plenitude depende, na verdade, das integrações de todas as nossas experiências, inclusive as quedas. Isso é muito maratona, né? Ou meia maratona, ou corrida, porque para você manter-se, chegar à sua medalha, à sua linha de chegada, muitas pessoas acham que é uma reta, quando na verdade é um processo, uma jornada. Muitas coisas vão acontecer nessa jornada. E a soma de todas elas, boas e ruins, vai formar a sua jornada. Aqui no Tênis Certo, a gente acha que todo mundo é corredor. Correu, colocou o tênis, saiu correndo, é corredor. Não necessariamente uma pessoa é melhor do que a outra porque corre meia maratona, porque corre maratona, ultramaratona, Ironman. A gente conversa com todo mundo aqui. A gente tem diversos públicos, tem muita gente que está começando na corrida. Eu vejo bastante gente nova, né, Val? Está começando na corrida. Eu acho que nós, como corredores que estamos há mais tempos, nós temos que dar boas-vindas a essas pessoas, né? Eu vejo muita gente, tipo, só porque está mais tempo fazendo zoeira ou fazendo videozinho reclamando disso, daquilo, pensa que são novos corredores. Isso faz muito bem aí para nossa comunidade. Então, recepcione bem esses novos corredores. E o contrário também, Dudu. Eu já vi algumas pessoas fazendo até vídeos não criticando, mas falando, né, que falando mal, ou não exatamente mal, mas criticando aqueles que já correram longas distâncias. Gente, eu sou muito do time, cada um faz aquilo, cada um seu quadrado, cada um faz aquilo cada um seu quadrado. Todo mundo um dia começou e todo mundo que tá começando também, imagino que hoje você tem um pensamento, mais pra frente você mude, talvez você tá querendo correr os seus primeiros 5K, daqui a pouco você quer correr sua maratona, né? Sim, eu vejo pessoas que fazem assim, sei lá, um monte de maratonas seguidas. E aí, se você comparar com a sua, comigo, por exemplo, nossa, que absurdo. Mas não sou eu, é a história daquela pessoa. E a gente consegue olhar para a história dela e respeitar. E não tem nada a ver com a minha, e tudo bem. Puxa, bacana, né? E também olhar para uma história de uma pessoa que consegue colocar na rotina dela um período curto de corrida, e tá tudo bem também. Porque é exatamente isso, essa jornada, ela não fala, não é a gente não mede em quantos quilômetros, mas aquilo que você percorreu, que tem a ver com a sua vida, não com o que está acontecendo com outras pessoas.
Mas eu acho interessante dessas histórias que elas podem inspirar outras pessoas. Porque, vou falar o meu caso, eu não tinha a menor condição de chegar numa mandala, uma só. Quando eu fiz Boston a primeira vez, para esse momento que eu tô passando agora, é uma outra pessoa, uma outra vida. Então, assim, eu não tinha nada ali, a não ser um sonho. Eu tinha só um sonho. E aconteceu. Então, talvez possa inspirar outros corredores a buscarem sonhos que parecem ser impossíveis, mas que se você se organizar direitinho, você consegue chegar lá. E entender que nem sempre as pessoas vão te apoiar, né? Nessa jornada, eu posso te garantir que teve muita gente que riu do meu sonho, falou que isso não era válido ou que eu não ia chegar lá. E olha só a ironia da coisa. Tô indo pra segunda, né? Completei Boston uma vez e tô indo pra segunda, dessa vez muito mais consciente. É isso aí. Use as redes sociais para motivar, inspirar, não para ficar debochando, criticando, Comparando, sempre comparando. se inspirando. É isso. E se for para fazer um comentário que você sabe que a pessoa não vai gostar, guarde para você, ok? Dito isso, Val, temos muitas perguntas aqui Vamos lá. interessantes. Tem muita gente que vai correr, por exemplo, a Maratona do Rio na virada aí do mês de maio e junho. Inclusive é a primeira pergunta que a gente tem aqui do João Vitor. Dicas para a primeira maratona no Rio. Treine. Eu não tenho outra dica para te dar, a não ser treinar e se preparar com a dieta adequada de recuperação e também hidratação. Isso vai ser fundamental para a tua prova, porque o Rio é quente, úmido, e você pode ter cãibras durante... Eu nunca tive cãibra, a única maratona que eu tive cãibra foi no Rio, quilômetro 37. Foi inclusive onde eu peguei o índice para poder correr Boston. Eu tive cãibra no 37, levantei e voltei. Mas é horrível. Então, equilibre muito bem os seus treinos. Vale a pena passar na nutricionista esportiva para ela criar o seu plano adequado para sua dieta, para ver o quanto você perde de líquidos, quanto você precisa de reposição de sais, para você ter fazer uma boa maratona. E não só a maratona, os treinos. Então, eu sei que é difícil você ficar levando isotônico, sódio, tal, junto, mas vai fazer diferença para a maratona do Rio, tá? Tanto de desgaste quanto recuperação. Lá, normalmente, é assim. E uma outra coisa, eu sei que é um atrativo a Expo da maratona, é muito legal, mas, se preserve, descanse bastante, não fique andando. Eu não sei se o João Vitor é do Rio ou ele vem de fora. Não fica passeando, andando, deixa pra fazer isso depois da prova, né? Antes da prova, maratona, cara. Eu ouvi o Marcos Paulo falando na palestra dele pra maratona de Boston. Andar cansa mais do que correr, porque você vai ficar andando, tua perna vai ficar dura. E daí você vai lembrar durante a sua prova e vai se arrepender. Então, para que isso não aconteça, descanse um dia antes, fica lá no seu hotel, no seu quarto, descansando, se hidratando. E é isso. Bom, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. O Bruno Dutra. Tenho 50 anos e nunca corri nem 100 metros. Acho que é possível começar agora? Claro que sim, Bruno. A gente tem vários maratonistas aí que estão, 60 anos que estão correndo a primeira maratona, né? Sim, o Bruno, sabe o que mudou muito no planeta? É que a gente está vivendo mais, né? Quando você vive mais, é importante você viver com propósito. Principalmente para quem está acima dos seus 45, 50, 60 e vai subindo. Sabe por quê, Bruno? A gente passa por muitas coisas difíceis na vida, mas quando a gente é jovem, a gente se recupera muito fácil. Quando você vai chegando nos 50, você vai perdendo pessoas muito queridas. Você vai perdendo esposa, marido, filho, amigos. Você vai vendo amigos seus que estavam junto com você e você vai, puxa, se foi. E aí? E aí que você tem que ter um propósito, uma linha de chegada. A gente sempre fala sobre isso, ter linhas de chegada. E a corrida vai te ajudar nesse processo. Você tá super vivo, cara. Você tá respirando, levanta e vai praticar um exercício. Se hoje você não corre 100 metros, bota aí uma linha de chegada, daqui 1 ano, a distância que você pretende correr, que seja 5 quilômetros,
10 quilômetros, a gente sabe que o começo é o mais difícil. Sabe qual é a distância mais difícil, Dudu? Sabe qual é a distância mais difícil? Começar a sair da inércia. Sair da cama. Exato. Levantar de manhã e falar assim, eu vou treinar, pôr o seu tênis. Essa é a distância mais complicada. Mas você chega lá. É muito mais fácil você ficar lá no sofá do que você falar assim, não, acordei disposta aqui pra correr, sair correndo aqui na rua, cheio de barulho, ambulância, motoboy, cachorro. Só que é importante, Bruno, você alinhar suas expectativas, tá? Imagina que se você é sedentário, você passou 50 anos sentado sem fazer nada. Eu tô falando do zero, tá? Não sei como é que é você. Passou 50 anos não cuidando do seu corpo. A partir de agora, você não pode colocar uma meta que você vai treinar todo dia 1 hora, ou que você vai correr todo dia 1 hora, ou que você vai fazer qualquer coisa com uma intensidade muito alta. Você tem que pensar em 1 ano, 6 meses, 1 ano. Montar o seu projetinho, de preferência com orientação. Se você tem condições de ter orientador, vai treinar com orientador. Ele vai ser um investimento. Pensa que o remédio na farmácia é muito mais caro do que contratar um treinador. A gente tem uma planilha, eu vou compartilhar com o pessoal no nosso site, que o Rodrigo Lobo fez para a Duda. Ah, ótimo. Que é exatamente para pessoa que nunca correu. Não é nem para pessoa que quer correr os primeiros 5, é para as pessoas que querem começar a correr. Então eu vou compartilhar lá no site. A gente tem uma... de treinador, né? A gente lá no site do têniscerto.com, a gente tem uma aba ali só de planilhas. Não precisa preencher nada, é direto no assunto. Você vai lá, clica lá, você consegue baixar qualquer tipo de planilha, tá? Isso. Então eu vou colocar essa também para quem tá começando do zero, Vavá. E lembre-se, consistência é melhor do que intensidade, tá? A Jéssica falou assim, primeira maratona, Rio do Rastro 2024. Alguma dica? Tem subida, né? Bastante. Treino e subida, né? Fortaleça muito. Essa é a dica, fortaleça muito. Eu tô indo pra Boston e lá tem subida. Durante a maratona de Nova York que eu fiz em novembro do ano passado, nossa, doeu. Eu prometi que eu iria treinar musculação e que eu iria treinar na subida, que eu iria fortalecer e treinar na subida. Foi o que eu fiz e graças a Deus eu tô indo pra lá sem dores musculares. Muito agachamento a fundo. Muito agachamento, sumô, pulinhos, elásticos. Adutor. Muito, muito. Muito trabalho. Bom, o René Júnior perguntou assim, todas as inscrições das majors são por sorteio? Júnior, não. Você pode... Existem... Na verdade, cada uma delas tem quase que uma regra própria, tá? Algumas... Todas elas têm assim, primeiro, inscrição para os patrocinadores. Então, quem patrocina a prova ganha uma cota e ele vai chamar lá os influenciadores, as pessoas que ele quer. Não, influenciadores, funcionários. Não, primeiro funcionários, depois convidados, parceiros, daí se ele tiver algum influenciador ou atleta, né? Você foi olhar a regra? Hã? Foi olhar a regra? Não, é a ordem que os patrocinadores usam. Ah, é? Quem te falou? Eu. Tá vendo? Tô só perguntar. Bom, mas é isso, tá, Júnior? Você tem dos patrocinadores, você tem também algumas delas, eu não sei se todas, mas eu sei que no Japão e Londres, Tóquio e Londres, você tem um percentual que é por caridade, então você paga um valor, contribui para uma instituição e você ganha uma inscrição, ganha entre aspas, né? Porque esse valor normalmente é alto. Eu fiz para o Japão, foram R$5.000, para você ter uma ideia. Então, você doa esse valor e recebe uma inscrição. E tem o sorteio, que é o tradicional, né? Que normalmente a maioria das pessoas tentam, a não ser Boston, que você entra por índice. Então, Boston é uma maratona que você precisa correr outra maratona, conseguir um índice daquele ano. Então, vamos dizer, por exemplo, o índice é 3 horas e 30. Você tem que fazer abaixo de 3 horas e 30 para conseguir ter o direito à sua inscrição. E tem mais... Não leu a regra? Eu não li a regra. Tá vendo? Tem outras formas. Por exemplo, tem sorteio em todas as provas. Mas tem um critério, que é o seguinte... Boston não, né? Inclusive Boston. Funciona da seguinte forma. Você vai acumulando estrelas. Cada prova pensa que é uma estrela.
Quando você chega na terceira estrela, você pode participar de um sorteio que daí são determinadas datas, porque é uma forma de incentivar as pessoas a completarem as 6 stars. Essa é uma... Só que são, tipo, 200 vagas. Boston reduziu, Nova York reduziu pela metade. Então, é uma forma um pouco mais difícil, mas para quem tá em busca das 6 majors, tem essa possibilidade também. Outra coisa é a agência de turismo. Verdade. Então, se você, de repente, não tá ligando para tempo, sabe que o sorteio é difícil, você pode buscar agências de turismo. Tem várias agências no mundo inteiro. Aqui no Brasil, acho que tem uma, né? Que é a Camel. Camel Turismo, acho que é só eles, né, que tem. E daí você pode comprar... Tem mais outras que Talvez tem Berlim. tenha. Berlim vendem o pacote com a inscrição. Você também Isso, pode daí fazer você tem que isso. comprar o pacote e a inscrição. Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que é isso. Acho que são essas, se eu não me engano, são essas as regrinhas. E tem por índice, né? Todas elas têm índice, Você eu falou de acho. Boston, mas todas elas têm índice, algumas mais difíceis do que, inclusive, Boston. Se eu não me engano, Tóquio é bem difícil. É isso. Tóquio tem índice, é verdade. Eu entrei esse ano em Tóquio com índice. Eu fiz 2 horas e 55 em Barcelona. E se você tem uma maratona muito rápida, eles permitem que você faça a inscrição como um semi-elite. Então é isso. Semi-elite. Então eu usei meu índice de Boston para fazer inscrição em Tóquio. E é bem criterioso. Por exemplo, das mulheres, tinha que ser abaixo de 3 horas, né? Então, no mundo, isso não é tão difícil. No Brasil, é mais difícil você achar mulheres que correm abaixo de 3 horas. No mundo, você acha. E por isso que é tão difícil, né? Se não me engano, são 20 vagas, tá? A gente fala muito de Boston com relação ao índice, mas, de repente, se a pessoa tá com 5 estrelas e quer correr Boston, ou ela pode ir por agência, ou ela pode ir pelo patrocinador, ou ela entra nesse sorteio de 200 não sei se é 200 ou 250 vagas para quem já tem 5 estrelas. Então são essas 3 formas aí para quem quer correr Boston sem ter o índice. Mas que loucura, todo mundo gosta de né? ter o índice, né? Não, que loucura isso. Às vezes eu paro pra pensar, eu falo, cara, você imagina pagar uma grana. Eu fiz um vídeo uma vez falando que essa medalha custava mais de 90 mil reais. Custa muito mais, na verdade. E teve gente que cobrava, falando assim, como se eu estivesse colocando valor. Não é isso, gente. É falar do quanto isso vale de investimento financeiro. Porque sim, você investe uma grana. E sim, tem muitas pessoas no mundo que fazem isso. E se você falar para uma pessoa que não corre, ela vai falar, que loucura, né? Imagina. Mas para quem corre, e foi o meu caso, para mim era muito importante e eu fui atrás de todas elas. Eu vi um cara que tem 20 e poucas vezes Boston. Meu Deus do céu. Nos Estados Unidos, Boston é um sonho de consumo, assim, sabe? É quase como, entre eles lá, as maratonas, é um sonho estar ali. Muito por conta também, sabemos, né, de toda a história, né? Essa vai ser a edição 128. Então, muita coisa. Boston é uma maratona mais antiga, é a maratona mais antiga do mundo sem ser olímpica, né? A primeira olímpica, Boston é a única a primeira que começou, né? Então, ela tem muita história, desde atletas, recordes, histórias de pessoas incríveis, histórias tristes, como a explosão. Então, tem muito. E agora, uma coisa eu posso te garantir, que tem muito ali. Superação. Histórias lindas ali de superação de pessoas que fizeram o possível e o impossível para estar ali. E eu até comentei, aqui eu treinei no calor. Então, enquanto eu treinava no calor para essa prova, subida, fortalecimento, todos os dias, comer direitinho, nos Estados Unidos, em outros lugares, o pessoal treinava no gelo. Você imagina sair de casa para treinar no gelo. Então, assim, são mais de 30 mil pessoas buscando algo em comum entre elas, que é um sonho, né? Correr uma prova muito significativa. Uma coisa importante para quem está escutando a gente aqui no Spotify e no YouTube é você não colocar assim como a prioridade número 1 da sua vida. Toda vez que a gente encontra alguém, eu escuto as pessoas falando para Val principalmente, fala assim, meu sonho é correr as
as majors, as 6 majors. Ela coloca assim como a prioridade da vida. E daí você vê que a pessoa pode deixar para trás algumas coisas que são mais importantes, né? Então, uma coisa assim, não entre em dívidas para você correr uma maratona dessa, sendo que você tem outras coisas tão importantes na vida, seu trabalho, sua família, seu crescimento no pessoal. Então, pense bem, assim, sabe? Quando você prioriza uma corrida acima de tudo. E eu sei que é muito motivador, é muito bacana, você vai conhecer o mundo viajando, mas pense bem sempre. Eu já tenho um pensamento um pouquinho diferente. Eu acho que, como uma pessoa que passou por isso do zero e que não tinha nem dinheiro para fazer nenhuma dessas provas, para mim foi muito motivacional ter essas linhas de chegada, né? Então, como eu não tinha nada, eu saí do 000, eu já falei algumas vezes, né, que eu tenho uma história de vida assim, de uma pessoa que saiu da Zona Leste, que não tinha muitas, diferente, eu nem sabia direito, nunca viajei muito, nunca fui uma pessoa que tinha, assim, grandes planos lá fora, né? Então, à medida em que isso foi sendo apresentado para mim, eu falei, caramba, eu queria muito viver isso. Só que eu não sabia o quanto custava isso. Por isso que eu falo tanto sobre quanto custa antes de você entrar num sonho. E se ele vai custar caro para você, avalia, obviamente, mas ele também pode ser uma grande forma de, como se fosse ali um motor de propulsor para todos os seus sonhos. Porque eu não acho que a gente pode tudo, mas eu acho que se você se planejar, você pode fazer muito mais nessa vida. Então, assim, se organiza. Eu sempre bato nessa tecla. Saúde física, mental, financeira e espiritual. Se você conseguir equilibrar tudo isso, você vai chegar em lugares incríveis. E para mim essa medalha aqui, ela representa muito mais. Não é a medalha, não é esse objeto. O objeto ele é significativo, mas todas as experiências que eu vivi nisso tudo. Será que se eu não tivesse isso daqui como objetivo, eu ainda não estaria na mesma vida que eu levava antes? Que hoje eu consigo enxergar depois de ter passado por tudo que eu passei. Mas eu, olhando para trás, eu senti um vazio gigantesco dentro de mim. Então, toda essa jornada me trouxe para algo muito maior, né? Inclusive, quando eu falo para vocês esses dias, essa semana, eu peguei uma memória de 8 anos atrás, em que eu escrevi assim: não era para eu estar feliz? Eu não estava feliz. Por quê? Porque eu estava indo de forma muito errada para lá, para Boston. Né? Então, eu estava indo para Boston, sem ter grana, parcelei toda a viagem, todo o custo daquilo, né? E é muito caro. Era um momento muito difícil na minha família. Meu marido, na época, ele tinha ficado desempregado. Então, assim, o peso de gastar muito dinheiro para ir fazer uma maratona fora, na minha cabeça não fazia sentido. Eu não estava feliz. Mesmo assim, eu fui. Mas às vezes eu me pergunto, será que se eu não tivesse dado esse pulo, eu estaria onde eu estou hoje? A gente nunca vai saber. Esse é o grande absurdo da vida. A gente nunca sabe já de novo citando Steve Jobs, a gente não consegue enxergar olhando para frente. A gente só consegue ver tudo olhando para trás, né? Então é muito isso. Vai na minha, não vai na dela, né, gente? Vai na minha. Segunda-feira você vai estar com uma medalha e com uma dívida. Não, foi o que eu senti há 8 anos atrás. Mas equilibra. Equilibra os dois, pensa bem. É isso que eu acho hoje. Eu vejo muito corredor que faz isso. Tipo, pensa em corrida o tempo todo. E, cara... Para de falar mal de mim. Eu tô falando de você também. É sério, equilibra. Pensa bem. Não, eu atingi esse equilíbrio... Não, é que as pessoas pensam assim, tipo, isso aqui vai... A Val falou, vai mudar minha vida na hora que eu correr Boston. Não vai mudar. Não é Boston. É isso que eu falo. O importante, o principal, gente, não é Boston, é a jornada. O que eu cresci nessa jornada tem a ver com experiências de vida, tem a ver com porrada que eu tomei, muita porrada. Por isso que eu falo pra pessoa, você tá pedindo isso daqui, se prepara, porque não vai ser fácil, vai ser duro. A vida vai ser dura com você, muito dura. Vai ter dor, vai ter processo, e as pessoas veem a medalha, mas tem muita dor até lá. Inclusive o equilíbrio financeiro. Porque, verdade, a gente encontra pessoas que elas... por exemplo, eu não tô falando que tá errado. Não está errado, entenda bem. Não vai falar assim, a Val falou que é errado. Não tá errado.
Mas, por exemplo, você fazer uma vaquinha para ir correr fora, tá? Você vai lá e fala assim, não, eu não consigo ir, vou fazer uma vaquinha. Fazer uma vaquinha, vou arrecadar. Se você tá no 0-0, não é melhor primeiro você se organizar financeiramente, É disso que fazer eu um tô falando. colchão financeiro, ter uma reserva muito boa para depois. E aí você fala assim, Val, mas eu não consigo. E aí que eu tô te falando. Crie maneiras de chegar nesse ponto. Ou trabalhando, ou em outros empregos que você vai ganhar mais, ou fazendo uma segunda renda. E é isso que aconteceu comigo. Eu fui criando uma segunda fonte de renda, trabalhando muito mais, para poder financiar tudo isso daqui, entendeu? E eu não me arrependo, nem um pouco, nem um pouco. O crescimento aqui foi gigantesco, né? De saúde, de financeiro, de aprender a lidar com finanças, aprender a lidar com dinheiro, né? Então, isso tudo foi. E eu posso te garantir, 8 anos depois, eu tô muito feliz. Mas não é aquele feliz de ai, sai gritando pra todo mundo. Sabe uma felicidade que é entre você e Deus? Eu não sei se você já sentiu isso. É alguma coisa que você nem precisa mostrar para as pessoas. É entre você e Deus. Inclusive, no último treino de 32 quilômetros, quando eu acabei, só tava eu e Deus. E uma chuva. E subidas. E um lago gigantesco, assim. Uma represa, na verdade. E eu senti uma força tão forte. Ele é quase como se Deus falasse assim: é teu, sabe? 8 anos depois. E eu tô muito feliz com isso, sabe? Muito, 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 muito feliz. É como se eu tivesse passado por toda essa jornada para chegar até aqui. E só eu sei as coisas que eu curei aqui dentro. Todas essas dores e vazio e levar pessoas junto hoje, né? Então, hoje eu sei que eu levo pessoas comigo, pessoas que de alguma forma eu servi, que eu ajudei, que eu trouxe junto comigo. E eu até falo que essa é a minha missão, levar pessoas a linhas de chegada. Ana Paula, qual tênis você indicaria para quem vai correr a primeira maratona oficial, independente do valor? Se não é oficial, é o quê? Eu tô Eu aqui acho que a gente tem recuperando. boas opções hoje. Ela falou independente do preço, então a gente tem ASICS Meta Speed Sky Paris, tem Nike Alpha Fly 3, Nike Vaporfly 3, tem Adios Pro 3, Mizuno Wave Rebellion Pro, tem vários modelos bem interessantes. New Balance SC Elite V 4, 3, 4. Já corri com tudo isso aí. Então, acho que são boas opções, né? Então, O que mais? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Ilma, acho que é Ilma. Quando o corredor para usar o banheiro, pausa o relógio ou deixa rodando? ô Ilma, depende. Se tiver no teu, eu acho que nunca pausa, tá? Agora corrida não existe isso, viu? Não existe. Inclusive, fica um alerta. Fica um alerta para você que corre 21 e 100 e tum, desliga o teu relógio e aí falta mais 200 metros. 500 metros e você fala, não, mas eu fiz 21 e 100, meu tempo. Não, o tempo é sempre da prova, É. sempre, da corrida. O que vale é o tempo da corrida, não importa. O relógio, ele é sempre uma referência, Ilma, sempre. Quando você estiver em treinos, ele será uma referência para o seu treino. Então, se você parar no banheiro, você pode parar. Lógico, você está no treino, você faz o que você quiser. Mas entenda que, na prova, o ideal é que você não faça paradas. Em algum momento que você parar no banheiro, não existe parar o relógio e ir no banheiro, voltar. O que vale é o teu relógio. Não é, o que vale é o tempo de prova, tá? Quem criou isso? Não sei nem quem criou a ideia de que desligar relógio é válido. É prova, né? E assim, não adianta você postar lá depois. Ah, fiz esse tempo aqui maravilhoso. Só que o tempo da prova é outro. Eu não ligo pra isso, tá? Tô nem aí. Não sei, eu não olho nem o meu direito, quanto mais dos outros. Mas a gente sabe que a galera olha e fica depois falando lá nos bastidores. A maioria não tá buscando pódio, a maioria não tá buscando índice. Mas vamos imaginar que todos estão em busca de um índice, vai. Você pausou ali, faltando 500 metros. E o outro cruzou a linha de chegada e deu a mais. Quem que vai contar? Quem cruzou a linha de chegada, né? Primeiro. Quem cruzou a linha de chegada. É sempre o tempo líquido de prova. Em treino, você faz o que você quiser, é referência. Só que saiba que essa parada, ela conta, claro. Conta sim. A Lindsay perguntou aqui quanto tempo de preparo prévio e que tipo de preparo priorizar?
Pra o quê? Pra maratona? Pra maratona. Olha, seguindo a orientação do Rodrigo Lobo, tá? Pra maratona, falando de meia maratona e maratonas. Você precisa, o ideal, aliás, precisa não. O ideal é você passar por ciclos de meia maratona. Quando a meia maratona estiver suave pra você, suave assim, você já tem um tempo legal, você no dia seguinte, legal pra você, tá? Não é, é sempre legal pra você. Você termina o dia seguinte bem, você acordou no dia seguinte, levantou e vida que segue, você não fica dolorido, não fica muito pesado, você já pode começar a querer subir esse volume. E ele fala em 2 anos. O Rodrigo fala em 2 anos. Por que 2 anos? É o tempo de você fazer vários ciclos de meia maratona e se sentir mais confortável. Vale para todo mundo? Não, é sempre individual, tá? Sempre individual. Tem pessoas que fazem em um tempo menor, tem pessoas que fazem, que nunca sequer vão chegar a longas distâncias porque não querem, ou porque a vida delas é tão ocupada que não dá para chegar lá, não dá para treinar, não dá para seguir uma rotina de treinamento. Então, isso é muito individual. Não dá para colocar, tipo escola, sabe? Ai, com 12 anos você tem que estar aqui. Não existe isso na corrida. Eu não sei quem já falou assim, pra você correr bem, você tem que correr, né? Você falou em priorizar, não adianta você falar assim, eu vou fazer mais musculação pra melhorar minha corrida, pilates, jiu-jitsu. Corrida é o Corrida é que corrida. sempre. Bike. Corrida é o que sempre vai. Se você quer ser um corredor, você precisa correr. Ele sempre vai ser o principal, né? O óbvio nem sempre é tão óbvio e precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Agora, fortalecimento ajuda muito. A alimentação ajuda muito a recuperar. A recuperação vai te ajudar muito. Eu aprendi isso nesses longos anos. Igual o Zen. O Zen tá fazendo lá o fisiculturismo dele. Bota ele pra correr 3K. Não é Zen? Não é assim. Cada um com sua prioridade. Especificidade. Exatamente. O Salvino. Estou me preparando para a minha primeira meia. Já posso pensar em maratona pro ano que vem? Vamos fazer primeiro a primeira meia, Isso que eu né? vou falar. Faz primeiro a sua primeira meia. Sente o sabor. Gente, eu fui a pessoa que fez tudo errado, Dudu. Exato. Eu fiz em 5 meses, eu já tava correndo uma maratona. Errado. Não faça isso. Não queira pular etapas. Porque dói, machuca e você vai acontecer o quê? Desistir. Eu não desisti, sei lá, por um milagre, mas faz a sua primeira meia e se diverte muito lá. Se prepara, se diverte. Aí no dia seguinte você se pergunta: será que eu tô muito dolorido? Olha aí os seus tornozelos, tá doendo demais? Para que a ideia é que você corra para sempre, né? Então você precisa ter constância, é muito melhor do que intensidade. O Akio perguntou, para quem já corre 10 km mais ou menos em 1 hora, demora muito para correr 21? Ideal é ir para o 21 direto? Mas a galera tá ansiosa, hein? Calma, né? Calma. Essa galera tá muito louca pra ir com tudo. Eu acho que independente se é 1 hora ou não, a gente não sabe como é que é ele como corredor, porque se você, vamos imaginar que você faz 1 hora, você vai fazer, se você conseguir manter o ritmo, você vai fazer em 2 horas e 15, mais ou menos, por 2 aí. horas e 20. 2 horas e 2 horas e 10, vai. Agora, imagino que você vai piorar, você vai fazer em 2 horas e 30, né? A questão é que quanto mais exposto você fica à intensidade, mais cansado você fica. Aí você fala, nossa, mas isso é óbvio. Sim, porque o seu corpo não está acostumado. Você vai ficando cada vez mais cansado e o seu pace vai aumentando. Então, o seu ritmo, você vai subindo, subindo. Digamos que você está correndo para 5:30. Lá no final, você já está para quase 7. Porque o seu corpo não está acostumado a lidar com a intensidade, o impacto. Então, tudo isso é bem legal você ir aos poucos, tá? Aumentando aos poucos. Eu acho legal que agora tem algumas provas de 15, de 10 milhas. De repente, se inscreve numa prova dessa, de 15K, pra ver como é que você se dá. De repente, se você gosta. Não vejo nada de errado em ficar nos 10 quilômetros. Eu mesmo, nesse primeiro semestre, só quero correr 10 quilômetros. Tá legal e tá difícil ao mesmo tempo.
Não é fácil correr 10. Por conta do volume de trabalho, né? Então, Não, mas 10 é difícil correr, Vavá. 10, eu sei o quanto é 10 é difícil, mas treinar para distâncias maiores, quando você tem um volume alto de trabalho, é complicado também. O Nathan, primeiro tênis com placa para prova de 10 até 21K. Quero baixar o pace. Pô, Eu pegaria uma boa promoção no Vaporfly, no nosso grupo eu do também. Telegram, por uns 1.500, se ele tiver a fim de gastar essa grana, né? Se não, Racer Carbon. o Racer Carbon ou o Corre Supra por 1.100. Nossa, Corre Supra. Corre Supra, vai de Corre dele. Supra. Corre Supra, ponto. Boa. Corri com ele nesse final de semana, me surpreendi. Inclusive, meu treinador falou assim, você correu pra 4,8? Você tá louca? Ele tava delícia. E na segunda-feira eu tava tranquila. Ana Paula, acham que assessoria é essencial? Tipo, sem ela não dá? Não, lógico que dá. Assessoria, não é... Aí é que tá. A assessoria, ela vai te ajudar. Pensa assim, pensa numa assessoria como um mentor. Se você tiver um mentor, o teu processo vai ser muito mais rápido e com menos erros. Então você chega no ponto A para o ponto B, uma mentoria, ter uma pessoa que vai te orientar. Então, de um ponto ao outro, você chega mais com menos erros e mais rápido, porque você vai acertando mais. Ele vai ajustando, ele vai conversando. E hoje em dia, a assessoria, o treinador funciona muito quase como um psicólogo, né? Ele te ouve e te responde, né? Então, ele fica ali meio que teu parceiro mesmo, né? Mas não é para todo mundo. E é engraçado que a maioria dos corredores não corre com assessoria, tá? Não, é minoria. É uma minoria, assim, gigantesca. Então, é possível você fazer sozinha, mas você tem que ter um autoconhecimento muito bom de leitura do seu corpo, de entender como é que você tá e se manter motivada, né? Se manter com disciplina, nem motivação. É ter disciplina durante toda a jornada. Eu acho que sozinha é bem difícil. Eu sempre acho que treinador e assessoria é um investimento, mas eu sei que não é para todo mundo, né? Não é todo mundo tem 100, 200 para gastar, né? Então, de repente, até uma online funciona, ou a planilha, essa planilha que o Dudu vai colocar para os corredores até 5K, que é o da Duda, eu achei fantástica, porque o corre e anda, corre um pouquinho, tem de anda um 5, tem de pouquinho. 10, tem de 21, tem de 42. É, bem bacana. E outra coisa, procura uma assessoria que seja para o seu perfil, para aquilo que você está buscando, né? A gente tem diversas assessorias no Brasil, tem aquelas que são mais para performance, para quem quer correr maratona, ou tem aquelas que são até tipo um grupo assim de corrida, para quem gosta de encontro social, para quem gosta de correr com a galera, para quem, sei lá, tem assessoria que é mais focada em mulheres. Eu acho que tem que procurar uma que atenda o seu perfil. Sim. O Adam, como se sentir preparado para a primeira meia maratona? Vão ter alguns sinais. Sim, ó, tipo assim, ó, vai! Não, alguns sinais vão aparecer para você. Você vai ter concluído os seus treinos de 16, 18 e vai terminar muito bem. Pensa nisso que eu vou te falar agora. A hora que você terminou o seu treino, se avalia, vê como é que foi toda a sua... Como é que você tá naquele momento? Você terminou os treinos longos. Como é que você tá? Você tá bem? Você tá machucado? Como é que foi a sua recuperação? No dia seguinte, você tá bem? Você machucou alguma coisa? Não, tô bem. Isso é um bom sinal. No outro dia, então você correu, sei lá, no domingo, né? Você fez o seu treino. Na terça-feira, como é que você tá? Você tá ativo? Você já voltou para os treinos? Você já tá fazendo uma corridinha muito boa? Isso tudo vai te mostrar, tá? E como corredora, eu percebo muito isso. Eu faço essa avaliação constantemente, diariamente. Como é que eu tô hoje? Se foi um bom treino, a recuperação... A dor de treino dura até mais ou menos 3 dias. Passou de 3 dias, aí você já precisa... Uma semana, 2 semanas já treino. É lesão, tá? Isso quem fala é o nosso amigo Dr. Sérgio Maurício. Abraço para ele. O Bortoloni perguntou assim, o que priorizar no treinamento, distância ou percurso? Então, se você tiver Depende. Não, se você tiver a sorte de ter um percurso bacana, é ótimo, né? Não, calma. Depende da prova. Se você for para uma prova plana,
Por exemplo, Tóquio é completamente diferente de Nova Não, mas ele York. tá falando do treinamento. Então, do treinamento. Então, se você for, por exemplo, uma prova, sei lá, qual a prova que você vai? É uma prova plana, treina em lugar plano. Ah, tem subida, vai treinar em lugar que vai te fazer simular a situação que você vai encontrar. Isso para prova, né? Agora, vamos dizer que ele não tem prova nenhuma. Ele só tá no treinamento. Obviamente, eu só gosto de correr. Não, mas o que eu ia falar, assim, ó, por exemplo, é difícil se ele não... Vamos supor que ele mora num lugar que é tudo plano. E ele vai correr uma prova que tem a subida, daí fica difícil. Ele vai se deslocar durante a semana para ir treinar subida, fica difícil, e né? aí ele tem que ir pra esteira e por Inclinação. inclinação. Mas é ruim de correr nesse treino de inclinação. Mas é o que É o que temos, tem, né? é o que tem. É o que temos. Mas eu acho que... Não sei, tem que conversar aí com o treinador aí pra saber distância, treino, não sei. Vamos lá. Depende do que ele quer. O Francisco, corro entre 5 e 10 quilômetros 3 vezes por semana. Quanto tempo leva para correr a minha primeira meia maratona? Essa pergunta tá meio que frequente. Gente, mas vocês estão... Depende, Entre né? 5 e 10, 3 vezes por semana, ele corre 30, menos de 30, vai, 20 e poucos quilômetros. Aí tem que falar com o treinador, mas... Tem para poder encaixar exatamente o que você precisa de acordo com a tua disponibilidade, de acordo com os seus objetivos. Essa é uma bem específica. Né? Geralmente a gente corre para meia maratona entre 16 e 18 quilômetros no longão, né? Isso. Dá volume de 30, vai. Isso. Agora, pra maratona de Boston, o máximo que eu cheguei, por exemplo, foi 70. Isso, 42, né? O Morrone fez 201. O Morrone já... Eu 70, o Morrone... Porque tem isso também, tá, pessoal? Pra quem, de repente, não entende. De novo, né, que a gente falou, especificidade. Quanto mais você corre, melhor você vai correr. Mas você aumenta as chances de lesão também. Só que você aumenta duas coisas. As chances de lesão. E para um atleta amador, é muito difícil você conseguir encaixar treinos longos, por exemplo, durante a semana. Eu não tive essa possibilidade de ter horários, não tive mesmo, tá? Se eu tivesse, talvez eu conseguiria, eu colocaria. Mas eu não tive, por conta de trabalho e segurança, enfim, né? Não dá pra sair muito cedo pra correr sozinha. E aí o que acontece, você não consegue fazer um alto volume, não tem jeito, né? Então, vai com aquilo que você tem e vai dar certo. Eu tava conversando com o Cipó no final de semana da Maratona de São Paulo, ele tava falando assim que aqui normalmente eles fazem 180, 200, né? No máximo 200. No Quênia, os caras fazem 240. Mas não é rápido, né? É 240 Por isso que você fala assim, numa velocidade bem reduzida, mas o que acontece? Quem reduzida tem 200... pro queniano é meu tiro. Não. Queniano se o cara corre muito rápido... Quando ele vai para esses treinos dele aí, o Spot tava falando 5,40. Então dá pra eu acompanhar. 5,30. Só que leve. 45 quilômetros que ele corre, Exato. mais que maratona. E aí, tem outra coisa, a gente não consegue colocar esses treinos muito leves, porque na a gente não tem tempo. Na quinta-feira, você vai fazer na quinta-feira 30 quilômetros? Não tem como. Muito leves, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Tinha uma legal aqui, do Dan. Gostaria de saber mais sobre as Super Halves. Abraços. Isso aí Dudu sabe. Super Halves são 6 meia maratonas. Vamos ver se eu consigo lembrar de todas. Lisboa. Vai contando comigo, Vavá. Cardiff. Copenhagen. Berlim. Praga. Falta mais uma. Hamburgo. Valência. Então são 6. Eles mudaram, né? Acho que antes eram 5, agora adicionou Berlim. E você tem que correr num período de 60 meses do momento que você faz a inscrição. Então você entra lá no site da Super Halves, você faz a inscrição e corre. Tem uns malucos que correm 2 meia maratonas, mas aí você tem que ficar praticamente mais de um mês na Europa. Isso aí é para europeu, né? Quem vai em 3 anos fazer... São 3 anos, né? 5 anos. 60 meses, 5 anos. 5 anos. 5 anos. Quem vai conseguir fazer... Você tem que viajar uma vez por ano pra Europa pra correr. Fizeram clubinho, hein? Fizeram clubinho. É o concorrente, né? O concorrente da Six Majors. Tira esse... Você tem que fazer num prazo que eu vou, eu topo. Podiam fazer aqui no Brasil, né? Tipo, Porto Alegre... Rio, São Paulo, Curitiba, Manaus, Brasília. João Pessoa. Não tem? Aí você...
Acho que Tem, não tem? tem. Mas aqui no Brasil, acho que a única... Ó, me corrijam se eu estiver errado. Existe uma mandala, acho que da YesCom, mas não é de maratona, né? Você corre várias provas, daí você ganha uma mandala da YesCom. Mas assim, uma que alterne com Fica outras... a dica, hein, pessoal? Não, poderia ser legal, assim. Daí vai dos organizadores se conversarem, porque são de organizações diferentes, né? Mas seria legal, porque as majors, elas são de organizações diferentes. Cada prova é de uma organizadora. Só Mas que no a final, Boti que a... falou assim, ó, vamos juntar isso aí. Meu, ó, Six Halves também. agora vamos fazer aqui um parênteses em off, só entre eu e nós aqui, nós, tá? A hora E que você vai nós. falar, Vavá. Não vou falar, é uma baita de uma sacada isso em marketing, né? Pô. Eu gosto muito de marketing, gosto muito de observar as estratégias de marketing. É uma baita de uma sacada de marketing Todo mundo você criar ganha. o desejo, né? Então a Abbott ela é a patrocinadora, né? Inclusive, ó, se você pegar a mandala, ela tem um símbolo no Não, meio. você valoriza. Uma vez eu escutei um podcast do marido da Babi, Marcos. Ele tava falando, tudo depende de como você empacota o negócio, né? O evento. Imagina você empacotando isso de uma forma bacana, você vai atrair novos parceiros, porque você pega lá, Maratona do Rio, Adidas, Maratona de São Paulo, Olímpicos, Maratona de Porto Alegre, Olímpicos, daí você vai lá, sei lá, Maratona de Manaus New Balance, a Maratona de Brasília, Nike, imagina, daí você traz mais patrocinadores, traz mais corredores, né? Fica um negócio muito interessante. Não, você imagina que traz gringo pra correr você aqui. tem mais de 500 mil de pessoas desejando uma inscrição, né? Então, e tudo isso tem a ver com desejo de vender, né? De vender. Esse vender não é um vender, né? Mas um desejo de fazer com que as pessoas queiram participar desse projeto. E aí tem o fato também de ser muito exclusivo, né? Aquela coisa de, olha, você tem que brigar para conseguir uma inscrição. Eu acho isso fantástico, comportamento humano. Sim. Tem muita pergunta assim, do Léo. Qual é o tempo médio de uma pessoa que sai do zero para a primeira maratona? Isso vai depender do seu histórico esportivo. Você pratica algum tipo de esporte, não pratica? Daí, se a pessoa, desde a adolescência pratica esporte, talvez essa daí tenha uma facilidade maior do que uma pessoa que nunca fez nada, né? Muitos corredores novos, né? Muitos corredores novos. Muita gente pensando já em correr primeira meia maratona. A gente tá brincando, a gente comenta que a corrida virou um novo beach tênis, né? Porque a gente tá percebendo um grande número de novos influenciadores, de novas pessoas que estão começando a entrar na corrida, né? E aí você influencia outras novas pessoas a entrarem no mercado. Eu acho isso ótimo, acho incrível. Continue. Alguém perguntou aqui, acho que é Laia. Tênis com bom custo-benefício para maratona. Pensa que você vai se preparar pelo menos 6 meses para esse evento, tá? Daí você já vai investir o seu tempo e você não vai querer colocar um tênis ruim para o seu grande dia, né? Eu acho que vale a pena você investir um pouquinho mais do que você está habituada. Então, se você não quiser um tênis com placa, eu pegaria, por exemplo, o Nova Blast 4. Nova Blast. Um tênis interessante. Eu não experimentei o Rebel 4, mas o Rebel. Eu tenho escutado bons comentários. Se você tiver com sobrepeso para treinamento, o novo Fila Float Maxi 2 Pro, que tem uma placa, mas ele tem amortecimento e ele vai durar um ciclo e muito mais. Vai durar aí muitos anos, inclusive. O Corre 3, o próprio Corre 3, ele entra também nessa categoria. O New Balance Propel é um tênis interessante. Ele tem uma placa de nylon. Ele é um tênis confortável. Eu acho que vai funcionar muito bem. O T2. O T2S, encontra por menos de R$500 no nosso grupo do Telegram. A gente não indica tênis com placas, tênis de performance, porque a durabilidade deles não é tão boa. Porque eu imagino também que as pessoas que vão correr a primeira maratona, ela vai comprar um tênis. Daí você vai comprar, por exemplo, um Vaporfly, você vai fazer todos os seus treinos de Vaporfly. Eu acho que mudou muito o perfil de consumidor de corredor, mas isso é uma característica que eu acredito que se mantém. Pelo que eu vejo, quando você vai para uma prova assim, você escolhe um tênis, um modelo de tênis. A própria Laia perguntou, acredita que o Float Maxi 2 Pro seja bom para os treinos longos da maratona? Eu acho que para os treinos, sim. Eu não colocaria ele na prova.
Eu acho que para os treinos, sim, colocaria ele na prova se eu tivesse sobrepeso e fosse uma pessoa grande, tá? Eu, Valéria, que sou pequenininha e miudinha, pra Valéria não faz sentido, tá? Para pessoas pequenas e tal, para mulheres pequenas, não faz sentido você pensar em prova, porque o, o Maxi 2 Pro, ele tem placa, ele tem toda a tecnologia, mas ele é pesado em relação, comparando com outros modelos, seriam treinos, né? Treinos diários, tá? A vantagem dele é justamente amortecimento, placa e durabilidade. Porque tem corredor aí que a gente fala muito dos novos, mas tem gente que roda muito. Né? A gente fala que tem gente que não tem tempo. Quando tem gente que não tem tempo, tem gente que roda e roda e roda e roda e vai embora. Ultramaratonista, por exemplo. Né? Então ele precisa de um tênis que vá aguentar as rodagens, né? O Bruno perguntou, Val, tem dicas para quem vai sair do Amazonas e correr a primeira maratona em Porto Alegre? Ixi, Leve uma leva um brusinha, leve um casaquinho. casaquinho, como a mamãe já dizia. Leve um casaquinho. Leve. Eu sei que aí em Manaus você não precisa de Manguito? manguito. Você não precisa. Mas tem o manguito da Lupo, que ele é. Eu sempre indico o da Lupo porque ele é de um tecidinho assim, parece uma meinha. Lupo tem em várias cidades, Tem né? várias cidades. Então você consegue comprar, não é caro. Leva esse manguito. Se tiver o da Sport BR também é muito bom, inclusive ele funciona como uma luvinha. Ele fecha os dedinhos da Sport BR, você consegue fechar assim e abrir na hora que você precisar para pegar um copo. Isso é muito legal, porque luva às vezes não dá para pegar e tal. E tem espaço para ver o seu relógio. O da Sport BR também é muito bom. Eu gosto de correr com luva quando tá muito frio. Mas Né? esse da Sport BR tem luva. Então, mas se a pessoa às vezes quer uma luvinha assim, A luvinha, leva a luvinha. acho que no site da Mizuno tem, se eu não me engano. Leva. Na Nike é difícil achar luva. Mesmo correndo com o manguito, leva um corta-vento que se você precisar descartar, você pode descartar. Calça Corta-vento, legging, tá? calça legging eu pensaria. Calça legging, só se você estiver muito acostumado. Eu acho que em Manaus você não vai estar. Agora, calça é um negócio assim, tem que estar muito acostumado para você colocar calça. Né, de sentir mesmo, assim, na Europa vale a pena, porque tá muito, 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 muito frio. Então sempre leve uma calça. Eu corri uma vez uma maratona com calça e eu cortei no meio do caminho. Foi a minha primeira. Eu cortei. Você levou um estilete? Eu parei numa ambulância, peguei uma tesoura e cortei. Meu Deus, a pessoa desfia. Não, eu virei pra dentro, assim, era justinho, eu virei assim. Então é muito engraçado. Eu tenho foto com calça e foto de bermuda. Na mesma maratona. O Elton perguntou assim: programação para beber água e gel nos 21 quilômetros. Tem um vídeo bom que a gente gravou com a Karina Amorim, nutricionista. Ela fala. Acho que a gente vai postar ali no final de semana. Ela dá uma boa estratégia dos tipos de géis que você deve tomar e o volume de água. Porque você olha no mercado, tem várias marcas de géis, daí você não sabe qual que é a diferença, né? Tem gel com carboidrato, com beterraba, com cafeína, com sódio. Então, você tem que fazer uma estratégia para você tomando os géis. Na meia maratona nem tanto, mas na maratona mais. Sim. Né? A quantidade de carboidrato depende aí de corredor para corredor, então tem uma estratégiazinha. Acho que é isso, Vavá. Tem mais alguma pergunta? Não, eu não tenho perguntas. Eu tenho só agradecer a todas as pessoas que escutam a gente, que compartilham com a gente, tanto no canal quanto em todas as redes que a gente trabalha, porque vamos para Boston e vamos juntos com essa turma que torce muito Vai ter por mini nós. vlog? Vai ter mini vlog, parece que foi muito bem aceito. O pessoal gostou, comentou que quer mini vlogs e eu acho que vale a pena. Nós temos uns bons vídeos da maratona de Londres, Tóquio, das outras, nossos vídeos são mais ou menos, Barcelona né? É legal. Barcelona, putz, melhor Tóquio, vídeo do canal. Nova York, sofrimento. Nova York temos também um vídeo Boston bem ainda não bacana. temos Boston vídeo. ainda não temos vídeo, então vai ser o primeiro vídeo da maratona de Boston no canal e espero contar para vocês lá uma experiência que crie boas expectativas. Será que muita gente vai ter vontade de correr Boston depois da Vavá? Acho que sim.
Acho que eu falo que Boston vale cada gota de suor, porque não vale, não, para quem gosta de corrida, É a né? maratona das maratonas. A maratona das maratonas. Mas, novamente, não faça o que eu fiz. Não queira a primeira. Não foi a primeira, né? Foi a primeira major, mas foi a minha 4ª maratona. Não tenha pressa. O nosso treinador, o meu treinador, né? Rodrigo Lobo, corre há muitos anos e vai ser a primeira vez que ele vai para Boston. Eu acho que essa é uma maratona que você tem que ter uma maturidade muito grande para você saber observar o que vai acontecer lá e entender quem são as pessoas. Tem muita história ali. Se você não sabe, sabe assim, eu não sei o que tá acontecendo aqui, eu só tô aqui. Por quê? Porque alguém falou que era importante, você fica perdido, né? Então você tem que sentir o sabor daquilo, você tem que saborear cada um dos minutos que você vai estar lá com. E isso só maturidade, só conhecimento vai te trazer. Né? Não adianta você é muito inexperiente, não adianta, sabe? Como eu disse, eu passei pelas 2 situações e agora, indo para nessa oportunidade, eu me sinto muito mais preparada, com certeza, tá? Então, conselho fosse bom, todo mundo vendia, né? Mas fica aí o meu conselho. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês apenas uma coisa, que deixem 5 estrelas. Na verdade, eu vou pedir 2. Que deixem 5 estrelas no Spotify e também sigam a gente para vocês não perderem nenhum episódio. Todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, a gente tem um episódio novo. O podcast é um conteúdo que a gente faz com bastante carinho, que a gente gosta muito de fazer, porque é uma troca de informação. A gente traz pessoas que são especializadas em vários assuntos, temos ótimas histórias para contar. E é isso, eu tenho certeza que funciona como motivação e inspiração para muitos corredores, né, Val? Sim, Dudu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter escutado até aqui ou assistido no YouTube. Nos vemos na próxima, semana que vem tem mais. Boa prova, Vavá. Obrigada, Dudu. Deixa o seu like. Valeu. Abraço a todos. Tênis certo.